noite, minha gente! Iniciamos mais um podcast direcionado aí ao mês das mulheres e hoje recebendo aqui uma psicóloga maravilhosa, Juliana Azevedo, que dedica sua atuação especialmente ao acompanhamento de mulheres que enfrentam dependência emocional, enfrentam baixa autoestima, relacionamentos tóxicos. Inclusive, no nosso último episódio, a gente teve o relato de Mariane, né, que passou também por uma situação muito delicada dentro desse tema, né, Ju? E a gente vai estar conversando aqui, batendo papo, sabendo também um pouco mais da história de Ju. Ju, seja muito bem-vinda ao podcast do Ilhéus Eventos. É um prazer recebê-la aqui. E eu gostaria que você começasse se apresentando para o público, para a galera. E aí a gente vai desenrolar um papo aqui muito legal de mulher para mulher, não é não, Ju? Sim. Primeiro dizer que, sim, é um prazer enorme estar, né, aqui no Ilhéus Eventos. E falar um pouco, né, da minha área de atuação, que eu já trabalho há muitos e muitos anos, e esse nicho que hoje está crescendo muito, que é essa questão, né, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos. Então, falar disso é falar de algo que eu vivo na minha pele, nos meus atendimentos. Então, é muito bom estar aqui, muito bom falar para mulheres, de mulher para mulher, né? Nossa, que interessante, gente. Vai ser um bate-papo muito legal, mas a gente quer saber também, a Juliana, antes de se tornar psicóloga, né, como você construiu uma trajetória cheia de aprendizados, desafios, recomeços. Conta um pouquinho da sua história, né? A gente traz aí sempre desde a sua infância. Então, eu queria que você contasse aí de onde você veio. Conte Sim. mais um pouco sobre a Juliana, fora da profissão. Sim. Então, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Só que a minha infância foi toda em Pirapora, norte de Minas. Eu nasci em Belo Horizonte, minha mãe me teve lá. E depois de algum tempo, a minha mãe me doou para uma família, né, que me adotou. Eu tinha 1 mês de vida. Bem novinha. Bem novinha. E essa família me acolheu, me amou, e me ensinou os valores, né, ética. Então, assim, eu sou muito grata, né, a essa história, né, inicial da minha vida. E aí, fui morar numa fazenda. Minha família é uma família muito rígida, firme. Eu tenho 9 irmãos. E hoje a minha mãe tem 99 anos, que a minha mãe é do coração. Eu falo que é minha mãe do coração. E a minha mãe biológica, quando eu tinha 3 anos, ela teve leucemia e faleceu. E você tinha contato com ela, Ju? Não, né? tive contato porque perdi o contato. Na minha época, quer dizer, na época de algumas pessoas, essa questão era muito comum, uma mãe doar os filhos. Assim, não tinha essa questão que hoje tem, que você tem que ir para um orfanato. Não, simplesmente você dava de boca, né? E aí foi isso que aconteceu. Ela me deu de boca para uma família que tinha mais condições. E eu perdi o contato com a minha mãe. Entendi. E, Ju, a sua infância, assim, você fala que você viveu em uma fazenda e tudo mais. Como foi esse ritmo aí dos seus primeiros anos de vida? Nossa, foi ótimo. Foi criança, brincar, primos que iam passar férias. Então, assim, foi uma infância muito rica, de muito aprendizado, de desafios também, mas foi linda a minha infância. Eu tive infância, assim, eu acho que foi muito feliz na minha infância. Você fala também que sua mãe adotiva, ela foi uma grande referência para você. Sim. Então, hoje, quem é essa mulher para você? Nossa, falar da minha mãe, ela para mim foi um exemplo. Ela é analfabeta funcional, então ela nunca foi à escola, nem ela nem meu pai. E assim, hoje, depois que eu fui para a faculdade, que eu estudei, eu vi que assim, minha mãe era uma médica, ela era uma professora, sabe? Ela era uma psicóloga. Então, assim, sem formação nenhuma, minha mãe já era essa pessoa forte, essa mulher firme, essa mulher empoderada. E quais valores, assim, você aprendeu com ela que você carrega até hoje na sua vida? Olha, um valor que eu aprendi com minha mãe talvez empatia pelo outro, né? Pela dor do outro, assim.
Começando por ela ter me adotado, né? Então, assim, é uma mãe que amou alguém, que valorizou, que deu sentido, que deu vida, que deu cuidado. Então, assim, a referência que eu tenho, né, de uma mulher muito corajosa, né, muito guerreira. Então, assim, hoje minha mãe, ela tem 99 anos e ainda ela borda, ela faz crochê, ela cozinha, ela lava as roupas dela. Então, assim, minha mãe é um exemplo para mim de vida. E eu gostaria de saber se existiu, assim, você perdeu a sua mãe muito nova, sua mãe biológica, mas durante o período de vida, né, que você teve com sua mãe adotiva, você em algum momento sentiu medo de perdê-la? Olha, eu sentia medo em alguns momentos porque era a mãe que eu tinha, né? Então eu sentia muito medo de perder. Na minha época eu não fiz terapia, minha família não entendia essa questão de ir para um psicólogo, né? Então eu tinha meus desafios, ansiedade, medos. Então, assim, de alguma forma eu fui ressignificando esse medo de perder minha mãe. Talvez com os meus primos, que na época a gente brincava muito, ou com a escola, depois quando eu comecei a estudar, acho que eu comecei a ressignificar o medo. Entendi. E como foi esse processo dos estudos? Já que você morava na zona rural, na fazenda, como foi esse processo na sua infância? Inclusive, até hoje, tem algumas escolas que a prefeitura leva para a zona rural para as crianças estudarem. Hoje tem isso, mas na minha época não tinha. Então, meus pais foram para a cidade, tinha casa na cidade, e aí eu morei, né? Entrei no prezinho e comecei a estudar. Então, você não teve essa questão da dificuldade com os estudos, né? Olha, eu no prezinho, até essa fase inicial, não tive muita dificuldade. A minha dificuldade maior foi quando eu entrei no ensino fundamental, quando começou a vir... Porque minha mãe, como ela era analfabeta, ela não conseguia me ensinar. Meu pai também não conseguia me ensinar. Então, quem me ajudava eram as mães das minhas coleguinhas de escola. Então, eu ia para a casa das mães das minhas colegas, né? E elas me ajudavam, me ensinavam tarefa. Então, assim, talvez isso me prejudicou muito naquela fase, porque era a base, né? Eu precisava daquela base para o ensino médio, para a faculdade, né? Mas deu certo. Deu certo. Ju, e assim, desde muito jovem, né? Você pensava assim, em outra profissão, ou você desde criança já se identificava ali com a psicologia? Como que as coisas vão acontecer na nossa vida e nada por acaso. Eu tenho uma madrinha que, quando eu tinha 11 para 12 anos, ela falava comigo assim, por que você não aprende uma profissão? E olha que você vê, eu com 11 anos, né? 11 anos, muito nova, gente, misericórdia. E aí eu falei, como profissão? Faz a minha unha, para você ganhar um dinheiro. E na época eu cobrava R$2,50. Que é o Imagina, R$2,50. Oxe, R$2,50 era dinheiro, minha gente. Nossa, era muito Meu Deus, dinheiro. Era muito dinheiro, R$2,50. Com 11 anos, pra mim, era muito dinheiro. Muito. Imagina essa época. Eu recebia aquilo, nossa, eu fazia muita coisa. E aí eu comecei a fazer a unha dessa minha madrinha, que foi minha referência, né, assim, de entrar na minha área. E aí eu comecei a atender as minhas amigas, atendia a minha professora do ensino médio, comecei a atender as minhas vizinhas, e aí eu comecei a ter clientes. Então, desde novinha você começou aí com 11 anos na manicure, sendo manicure? Sendo manicure. E foi estendendo aí até a sua fase do ensino médio, da adolescência. Você foi então se profissionalizando. Eu fui me profissionalizando, e a coisa é tão interessante como que a vida vai colocando pessoas. De uma dessas clientes que eu tinha na época, ela trabalhava na prefeitura da cidade, falou, Juliana, por que você não dá um curso para mulheres com baixa renda? Ensina uma profissão para essas mulheres. E eu, com 13 anos, eu dei um curso na cidade, meu primeiro curso, tá, gente? Já dei curso com 12 anos. E aí eu dei um curso para algumas meninas na época, e foi muito legal, assim, uma experiência muito diferente. Ensinar, né, outras pessoas. E então, que responsabilidade tão nova. Que responsabilidade. Então, assim, as portas foram abrindo para mim. E com o tempo eu fui, né, me profissionalizando, fui ficando muito boa. Inclusive, eu era uma das melhores da cidade. E isso foi abrindo caminhos para, né, estética. Depois eu fui para estética, fiz um curso tecnólogo.
E eu sempre me imaginava assim, gente, eu não quero ser uma manicure. Não desmerecendo, mas eu achava assim, gente, eu tô pintando um quadro quando eu fazia uma unha. Eu não me via como uma manicure no sentido não desmerecendo, mas assim, de quanto especial é o trabalho de uma manicure, sabe? Fiz um curso técnico em estética, me tornei massoterapeuta, esteticista, cosmetóloga. Mas eu sempre tive essa vontade muito grande de crescer, de melhorar, de fazer diferença. E você já lidava com mulheres? Já desde lidava. muito nova. Ju, um parêntese aqui. A gente sempre fala que a mulher, ela amadurece mais rápido. Com 12 anos, a Ju estava dando um curso, dando aula para pessoas com 12 anos de idade, ministrando um curso de manicure para mulheres de baixa renda. E a gente sempre fala, né, que mulher sempre amadurece mais rápido. Isso é verdade mesmo, assim, de acordo com a psicologia? Olha, eu vejo que grande parte das mulheres amadurecem bem rápido mesmo, né? Talvez essa vontade que a gente tem de dar certo, de comprar nossas coisas, né? Já vem essa questão que a mulher gosta de formar o cabelo, fazer a unha. Então, acho que isso já gera na mulher uma autorresponsabilidade, né? E assim, os pais falam, olha, se você fizer isso, eu te dou o dinheiro para isso. Então, acho que a gente acaba que vai, né? Então, é mais por uma questão de sociedade mesmo, isso, você diria. Eu vejo muito por esse lado. E aí, continuando, depois né? Essa necessidade, comecei a perceber, assim, porque acaba que eu já era uma psicóloga quando eu fazia unha e quando eu era massoterapeuta. Só que eu não tinha o canudo, eu não tinha o diploma. Uhum. E eu comecei a perceber isso muito, porque todas as pessoas que eu atendia, seja como manicure, como massoterapeuta, esteticista, elas vinham com demandas muito parecidas, né? Essa questão de falar de si, dessa necessidade que as mulheres têm de falar, de desabafar. Gente, pra mim é terapêutico quando eu vou fazer a unha. Terapêutico. É terapêutico, eu converso, eu desabafo, eu falo do meu dia. Não é? Muito bom. E eu tererê, e a manicure lá me escutando. Sim. É bom demais. Então, assim, você já lidava com mulheres, sim, com clientes, né, que estavam ali no seu dia a dia e você, de certa forma, estava ali conversando, estava tendo a troca, estava dando conselho. Então, foi nesse momento que você enxergou a profissão de psicologia na sua vida? Isso, foi uma virada de chave, porque eu falei, gente, se eu escuto tanta gente, né? Só que eu não conseguia fazer, né? Aquele momento de trazer ali um up para aquela pessoa, né? Sim. Eu ficava ali escutando, mas eu não dava a devolutiva que a psicologia faz. Eu não tinha uma técnica, eu não tinha uma teoria, né? Mas você sabia que você gostava de fazer aquilo? Eu sabia que eu amava escutar e aquilo que eu falava às minhas clientes, na época eu falava, nossa, que legal isso que você está falando, não, bacana, mas assim, sem técnica nenhuma, né? E aí eu resolvi ir para a faculdade de psicologia, eu formei em 2017, na faculdade em Belo Horizonte, Newton Paiva. E mais velha, claro, né? Mas assim, também achei que foi ótimo, porque eu já tinha uma maturidade maior, eu já tinha, assim, clientes, inclusive, que eu trouxe, que foram mudando e acabaram que ficaram meus clientes da psicologia, viraram pacientes, antes eram clientes, né? Porque a gente fala cliente, mas a psicologia é paciente. Sim. Que depois passaram a ser meus pacientes. Então, assim, foi uma caminhada que eu fui trilhando, mas que me levou para um lugar que realmente eu, no fundo, eu sempre quis cuidar de pessoas. E Ju, você também tem um filho, certo? Tenho o João, meu filho tem 22 anos, sou casada, tenho 25 anos, estou aqui em Ilhéus acompanhando meu esposo, que trabalha aqui, e tem 7 meses que eu estou morando aqui em Ilhéus. Olha só, tá... Cidadã nova de Ilhéus, minha gente. Agora vem cá, Ju. Você disse que você começou a faculdade já um pouco tarde. Sim. Quando você estava fazendo seu curso de psicologia, você já tinha o João? Já tinha. O João tem 22 anos. E como foi esse processo de faculdade e maternidade ao mesmo tempo? Nossa, esse processo é muito complicado, né? Porque você... até tem um vídeo que eu fiz no Instagram sobre Mulher Maravilha. Sim. Porque acaba que hoje a mulher ela é muito cobrada. Ela precisa ser boa mãe, ela precisa ser boa profissional, ela precisa estudar, fazer uma faculdade, dirigir, enfim, cuidar dela, né? Tá com o corpo bonito. Então, assim, a mulher é muito cobrada o tempo todo. Em todas as áreas da vida, Em né? todas as áreas da vida. Então, para mim foi muito difícil essa fase.
Inclusive, eu precisei de terapia nesse momento, assim, 2 vezes, às vezes na semana. Final de período de faculdade, TCC, demanda de entregar para o professor, para avaliar se estava bom, e assim, família, filho com problema na escola. Então, assim... Então, o João ele já estava já na escola? Já estava grande, então tinha que ensinar tarefa. Então, assim, era muita coisa, sabe? Às vezes acha que não vai dar conta, né? Mas a mulher tem uma força muito grande interna. Nossa, demais. E no nosso último episódio, a gente estava aqui com a Mariane, né? E ela está passando justamente por esse processo de trabalho, maternidade. Ela já é formada, Sim. Mas a gente comentou justamente sobre essa força que a mulher tem, né? E Mari também veio aí de um relacionamento abusivo e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Sim. Sobre esse foco na sua profissão, na profissão de Ju. Mas ser mãe, assim, mudou a sua forma de enxergar as pessoas e os sentimentos ou não? Mudou porque o amor de mãe é um amor, assim, né, que a gente é incondicional, né? Então, assim, talvez é isso, assim, de amar incondicionalmente as pessoas, com empatia. E talvez ser mãe para mim foi isso, assim, de olhar e dar vida mesmo, né, pelo seu filho, assim, que eu acho que o que mãe faz é isso, assim, o tempo todo, né? E o filho pode estar grande, igual meu filho já está com 20 e poucos anos, já mora fora, e a mãe está sempre ali, presente. E Ju, hoje você atua ajudando mulheres. Sim. Certo? Como foi, assim, essa transição? Antes você morava onde? Em BH. Estava morando em BH? Sim. Mora em Ilhéus há 7 meses? Sim. Como está sendo essa virada aí na sua vida, né? De cidade, Sim. de pacientes. Como foi reconstruir tudo do zero, né? Porque hoje você atua aqui em Ilhéus. Sim. Olha, na pandemia eu fechei meu consultório, eu tinha um consultório em BH e eu fui pro online, né? Todo mundo teve que ficar em casa e eu tinha muita resistência com o online. Eu não gostava do online. E aí, acabou que eu comecei a gostar muito do online e os meus pacientes também começaram a gostar muito. Porque muitos deles, Belo Horizonte é muito grande, é uma metrópole, muito trânsito. É mais prático. Prático. As pessoas ficavam procurando vaga por horas, né, atrasava a terapia. E aí começamos a fazer online. E hoje eu tenho muitos pacientes online. Então, assim, ter vindo para Ilhéus, de alguma forma, foi muito bom, porque eu quero agora começar com o presencial também, né, e migrando, mas eu ainda tenho esse suporte desses pacientes online que eu tenho. Então, hoje você já atende presencial aqui em Ilhéus? Sim, já estou atendendo, estou já um consultório aqui no Misael Tavares aqui. Quem estiver precisando, gente, é sempre bom, tá? Já estou por aqui, já atendendo presencial. Mas é legal também essa questão do online, porque... Praticidade, às vezes conforto, Sim. Às vezes a pessoa se sente mais à vontade, né, na sua casa. Eu Sim. mesma, às vezes, faço deitada na cama, assim, de sutiã. Sim, é ótimo. E fala. Então, de fato, às vezes a pessoa não quer, ou às vezes nem consegue, né, sair ali do quarto dela, tá em um estado já que não consegue nem sair do quarto dela para se arrumar, né? Sim. Então é interessante ter essas duas opções. Então Ju trabalha tanto no online, né, Ju? Tanto no presencial. E tanto no presencial, para quem gosta também do cara a cara. Isso é muito interessante, Ju. E você atua apenas assim, você fala, né, que sua área é determinada para ajudar mulheres. Sim. Mas você atende também pacientes homens ou não? Olha, eu já atendi e eu tenho alguns pacientes homens. Só que hoje, a minha demanda maior é mulher. Talvez pelos meus vídeos, pelo meu conteúdo, pelas indicações, é muita mulher. Então, acaba que quando eu falo que meu nicho de atuação hoje é mulher, porque o que mais me procura hoje é mulher. Às vezes um homem procura tudo, mas assim, realmente é mais mulher. E vem cá, Ju, por que o público feminino tocou tanto assim seu coração para você determinar a sua área de psicologia para mulheres que passam e enfrentam por esses problemas e também autoestima, enfim? Olha, eu acho que tudo depende também, primeiro, da gente. Tudo passa primeiro pela gente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, muito alta astral, olhando para minha história de vida. E como eu sempre lidei com muita mulher, porque, né,
voltando de novo, a primeira profissão, depois a estética. Acaba que eu fui lidando com muita mulher e fui escutando muitas histórias. Então, a vida foi me colocando para atender mulher, sabe? E eu acho que mulher, para atender mulher, falar de questões que só a mulher sabe, né? É bem diferente, não tem como, né? Então, assim, eu acho que a vida me levou para atender mulher e é aquilo, né, da pele que eu habito, e eu falar de algum sentimento escutando uma mulher é muito mais real, né? Para essa mulher que está sendo escutada ali. Muito mais próximo, terapia, né? Muito mais proximidade com a mulher. Quais são as pacientes, né? Os assuntos que você mais recebe dessas pacientes? Nossa, hoje o que mais, o que as mulheres mais trazem, né? E o que mais a gente está vendo também na mídia é essa questão dos relacionamentos abusivos, né? Acho que a mulher nunca foi tão invadida, tão desrespeitada, tão desvalorizada como está sendo agora, né? Então, hoje o que mais chega para mim, no consultório, no online, é relacionamento tóxico. Chegam muitos casos. Muitos. E sempre assim, durante a terapia, esse é o único ponto que essa mulher fala sobre a vida dela ou tem outra, ou sempre focado no que ela está passando ali no relacionamento? Então, muitas vezes essa mulher vai trazer por diversas sessões, às vezes até por anos, meses ali, aquela demanda, né? Mas eu sempre, os psicólogos vão trabalhar um todo, né? O porquê daquilo, o que está por trás. Então, assim, tem a demanda inicial, que são esses relacionamentos, mas a gente vai entender o porquê dessa mulher estar nesses relacionamentos, o que está por trás disso. Né? E por que ela ainda tem dificuldade de reconhecer ali seu próprio valor. Isso. Então, você trabalha aí também com a autoestima da mulher. Fala um pouquinho mais pra gente sobre. Aí foi, né, o que eu mais pensei quando eu comecei a atender essas mulheres, né, que passavam por relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E eu queria entender o que estava acontecendo com essas mulheres, né? E o que estava gerando isso. E aí eu comecei a focar muito na questão do amor próprio, da autoestima, da autovalorização. E foi assim, o que eu mais foquei, o que eu mais foco hoje com essas mulheres, que é essa questão da autoestima, né? O que seria essa autoestima? É uma estima de si mesma. Como eu me vejo, como eu sou, né, perante o outro. E o que está acontecendo comigo para que, de alguma forma, eu esteja atraindo esses tipos de relacionamentos, né? Quem eu sou. Entendo, Ju. E existem casos que chegam até em uma depressão, em uma dependência emocional. Sim. Certo? Como é que lida com isso, assim? Você como psicóloga, né? Quando você recebe um caso desses, quanto tempo demora para a pessoa ela sair de uma dependência emocional? Existe tempo para isso? Né? Como você consegue lidar ali, de tirar aquela pessoa daquela situação? A escuta, né? A pessoa ela vai ter que falar bastante daquilo que a incomoda, que a faz sofrer, que a deixa deprimida, triste. E a única forma dessa mulher, né, perceber isso é ela encontrando esse valor que ela tem dentro de si, né? Com uma boa terapia, uma boa rede de apoio, entender que ela não está sozinha e realmente entender o valor que essa mulher tem. Porque uma mulher, quando ela entra no estágio desse de depressão, de menos-valia, a tendência que ela tem é ela se isolar, né? Ela não vai sair com uma amiga, ela vai ter medo. Então, precisa realmente essa pessoa ter ajuda mesmo. E buscar ajuda, né? Hoje você pode ligar, hoje você pode pedir ajuda, hoje você pode ir na delegacia da mulher. Então, hoje a mulher, ela né, tá amparada pela Lei Maria da Penha. Ô, Ju, e vem cá, e a dificuldade que muitas mulheres sentem para falar e comunicar isso para outras pessoas, seja para a família, né, seja para denunciar, fazer uma denúncia, Sim. ou seja, até para o psicólogo. Muitas mulheres elas têm vergonha de falar sobre aquele relacionamento para a própria psicóloga, né, para o próprio profissional. Então, como lidar assim com essa mulher que ela sente medo de denunciar, sente medo de contar para uma amiga, para a família, né? E ela está contando ali só desabafando apenas com o psicólogo dela. Como funciona toda essa dinâmica assim, né? Você como profissional de fazer com que essa mulher ela consiga evoluir, sair daquele relacionamento abusivo ou falar mais sobre aquele relacionamento? Então, isso é interessante, porque tem várias questões. Primeiro, que muitas mulheres
talvez na cabeça delas, elas têm vergonha de falar que está passando por um relacionamento abusivo. Muitas vezes, algumas mulheres nem sabem que estão passando por um relacionamento abusivo. E, em alguns casos, a única forma de amor que essa mulher acha que tem é passando por um relacionamento também abusivo. Então, o que nós precisamos é entender o seguinte: essa mulher, ela precisa saber que ela não está sozinha, né? Contar com essa rede de apoio. Mas, para isso, ela vai precisar confiar nas pessoas. Ela vai precisar se abrir. Então, assim, hoje a gente vê um cenário, né, atualmente, e é muito normal e comum, né? Mas também não é comum de a gente ver mulheres falando sobre isso, né? Expondo até a pessoa que ela se relacionou ali, que tem essa certa dificuldade. E a gente enxerga aí várias dependências, né? Tem gente que tem a dependência financeira, tem gente que tem a dependência emocional. Você recebe, às vezes, um relacionamento abusivo. Você já recebeu mulheres que, assim, já passaram por um relacionamento abusivo ou estão passando por um relacionamento abusivo? Como lidar com isso, né? Da pessoa que está sofrendo agressões ali na própria casa, como mulher, não consegue denunciar, não consegue falar com a família. Como funciona esse processo, assim, dentro da psicologia e dentro da terapia? Primeira coisa, essa mulher ela tem que ser fortalecida, né? Ela precisa fortalecer para que ela possa pedir ajuda. Uma mulher que está frágil, que se sente fraca, está com vergonha, que está com medo de ser agredida, de medo de ser morta, ela não vai falar com ninguém. Então, ela precisa se fortalecer primeiro, ir para terapia, ou ir para um grupo, ou ir para a igreja. Muitas vezes não consegue nem sair de casa, né? Muitas vezes não consegue sair de casa. Então, assim, de alguma forma, ou escutando um vídeo, ou vendo um programa de TV, já que ela não pode sair de casa, ela precisa ter algum tipo de informação para que ela possa, né, ligar uma chavinha, ligar uma luz ali para procurar ajuda. Isso ainda aos poucos, né? É sempre um processo. É um processo, né? Tanta terapia. Uma mulher não vai chegar na terapia e vai falar tudo, e falar que precisa de ajuda e que quer se separar. É um processo. Isso leva um pouco de tempo, né? É o processo da pessoa. Então, existe sim, assim, um caminho para reconstruir essa autoestima dessa mulher depois de um relacionamento tóxico, certo? Sim, sempre. Sempre. E vem cá, Ju, agora falando sobre empreendedorismo, que também está na sua vida, né? Empreendedorismo e bem-estar. Você também criou empresa, certo? Conte um pouco mais sobre essa empresa, do que se trata essa empresa e como é que ela ajuda aí outras pessoas. Então, sempre eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu acho que uma mulher, a gente voltando de novo, só para finalizar, como que uma mulher ela vai se sentir que tem valor quando ela tem uma renda também. Então, ela precisa, né, ter um recurso para não ficar tão dependente ali, né, da questão do financeiro. E aí, na faculdade, eu desenvolvi um projeto, a gente tinha que desenvolver um projeto de pesquisa e tal, e eu pensei na Quick Massagem para eventos corporativos, para empresa, e aí eu coloquei mulheres para trabalhar, mulheres também de baixa renda ali, algumas são de baixa renda, algumas nem tanto, mas assim, que é uma rede mesmo de mulheres que se apoiam, que se ajudam. E deu muito certo. Essas mulheres trabalham, recebem, né, conseguem levar ali o seu dinheiro para casa, para fazer suas coisas. Então, assim, foi ótimo esse projeto. É um projeto que já tem aí uns 10 anos que ele já está aí. Inclusive, eu participei que teve a corrida, a segunda corrida do feminicídio com a MESCA, né, que é esse projeto, a MESCA Bem-Estar, que é a Quick Massagem, e foi ótimo. E também já gerei emprego aqui em Ilhéus, né, as 3 primeiras massoterapeutas. E é isso, assim, eu acho que foi um projeto que veio assim para ajudar mesmo. Inclusive também dei um curso de Quick Massagem para algumas pessoas também para trabalhar no projeto. Então, assim, é um projeto que está crescendo. Está crescendo, está ajudando outras mulheres, né, financeiramente, muitas vezes até emocionalmente. Com certeza. O trabalho ajuda também, né, Ju? Sim, sim. A mulher que trabalha, a mulher que tem sua renda, ela já tem autoestima melhor. Isso mexe também com a autoestima da mulher. Com certeza. Quando você entende o valor que você tem, você gera valor também para alguém, né? Quando você está ali no evento, que você conversa com uma mulher, que você cura uma mulher através da sua mão,
da sua escuta, da sua massagem, essa mulher, ela sente que ela é importante. Porque o emocional também interfere no físico. Sim, certo? tá tudo interligado, né? Então, hoje, assim, até falando, né, voltando para essa questão aí da psicologia, você lida, assim, com mulheres que hoje tá com problema na sua saúde por conta do emocional? Né? Chega Sim. a tomar medicação? Sim, com certeza. Não só saúde emocional, mas também saúde física. O que acontece? Quando uma mulher, ela passa por questões e ela, às vezes, não consegue nomear, né, essas dores, esses medos, as dificuldades, os desafios que ela tem no relacionamento, ela somatiza, né? Então, assim, antes aquilo que estava na mente vai para o corpo. Uhum. Né? Então, muitas mulheres, às vezes, acabam adoecendo mesmo, indo para uma depressão, tomando remédio e sentindo dores, né? Mas isso já iniciou antes, né? Através de várias questões relacionadas com a saúde mental dessa mulher. Entendo. Gente, é realmente complicado, né? É uma situação muito complicada, é uma coisa que a gente vê muito, que é a dependência emocional presente em muitos relacionamentos, né, Ju? Atualmente, assim, a gente vê muito nas redes sociais, mulheres e relatos e tudo mais, e que bom, né? Que as mulheres estão se posicionando, tendo coragem para falar, né, para procurar tendo ajuda, voz, né? tendo voz. E é muito importante isso e também você unir também a sua profissão, né, de psicóloga e também ao seu empreendedorismo. Né, unir a massagem, que é o corporal, que também interfere ali no mental. Sim. Então, é uma ligação muito legal. E, além disso, o espaço de massagem, ele acontece apenas em eventos? Sim. Ele é itinerante, ele não tem um espaço físico. Entendi. Porque eu vou estar aqui, se tiver um evento em BH, eu vou fazer esse evento lá. Então, acho que é isso. Porque quando ele está em cada momento em um lugar, eu posso conhecer mais mulheres vão conhecer o projeto, vão querer participar. Então, você roda também pelo Brasil? Rodo sim. Inclusive, eu fui agora para Belo Horizonte, fiz um evento lá. E tem um evento aqui agora, em abril. Então, assim, itinerante, toda hora está num lugar diferente. Muito legal isso, Ju. A gente fica feliz, né? Ilhéus fica feliz de receber essa empresa, né? E mais uma psicóloga também maravilhosa. E, Ju, além, assim, da psicologia na sua vida, né? A gente falou aí sobre um pouquinho da história de Ju. Mas quem é Ju hoje por trás do profissional, né? O que você mais gosta de fazer? Como é o seu dia a dia? Quais são os momentos da sua vida assim que você considera mais feliz, que você é mais feliz? Nossa, eu sou uma pessoa muito grata. Eu amo viajar. Inclusive, eu fiquei agora 20 dias fora, viajei. Foi maravilhoso. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de fazer spinning. Eu amo fazer spinning. Gosto muito de ir pra praia. Gosto muito de sair à noite. Então, assim... Então, você é uma pessoa bem ativa. Eu sou bem ativa. Tem mais coisas que eu gosto de fazer, mas... Porque é tanta coisa que eu gosto. Agora eu comecei a fazer aula de pintura, arte terapia. Então, também estou gostando de pintar. Você também tem vontade. Eu sou uma pessoa meio impaciente, eu sou meio agitada. Às vezes até eu me atropelo. Então acho que deveria, né? Se é pra dar uma acalmada, você me indica. Sim, pintura. Eu prescrevo, acho que todo mundo tem que fazer arte terapia, fazer uma coisa que gosta, né? Gosto também de fazer uma musculação. A musculação eu gosto. Dispenso todo o meu estresse lá na academia. Mas fora isso, eu não tenho muita paciência pra fazer. Minha mãe, você precisa fazer um yoga. A gente não tem paciência. Eu falo, minha mãe, não tem paciência. Mas... muito bom yoga também, nossa. Mas é importante também, né? A gente se permitir fazer outros tipos de exercícios, de movimentação, de atividades. Sim. Eu fico pensando assim, que essa questão da autoestima está muito ligada com o que eu gosto de fazer, né? Porque quando eu tenho uma estima boa sobre mim, eu vou fazer coisas que me dão prazer. Então, eu gosto muito de tomar café. Eu sou pessoa que amo tomar café, assim, à tarde, sentar num café e ficar ali horas trabalhando, respondendo mensagem. E eu descobri isso há um tempo. Assim, falei, gente, o que eu gosto de fazer? Porque eu acho que é muito bom nós, mulheres, nos perguntarmos o que nós gostamos de fazer. Muitas vezes as mulheres nem sabem o que gostam de fazer. Então, assim, tem que se perguntar o que eu gosto de fazer e começar a fazer, tirar um tempo para si.
Isso é, né, uma autoestima de si mesmo, Autocuidado. um autocuidado. Eu mesmo gosto muito de sair sozinha. Olha Adoro que sair ótimo. sozinha. Que Aí já bom. teve gente que me parou, amigas minhas, né? Aham. Acho que você tá fazendo o quê? Tá com quem? Tô sozinha. Sozinha? Você tá louca? Gente, como é que você sai sozinha? Por que você tá saindo sozinha? Ué, gente, eu gosto de sair sozinha. Sim. É bom você aproveitar também sua própria companhia. Claro, e isso é um ponto importante, porque você não fica dependente do outro, né? E se o outro não quiser ir com você? Exatamente. Você não vai? Então, isso é muito legal. Ir no cinema. Eu já fui várias vezes no cinema ver um filme que eu estava a fim de assistir. Já fui para café. E isso é interessante. Muita mulher que às vezes tem essa dificuldade de fazer coisas sozinha, começa fazendo coisas pequenas, assim. Toma um sorvete sozinha, vai na padaria sozinha, vai na pracinha sozinha, porque você vai desenvolvendo. E é de esse fato um hábito. desafio para muitas mulheres, muitas pessoas no geral, né? Às vezes sair sozinho, meu Deus, é o maior desafio. E, inclusive, está rolando algumas trends também de mulheres que estão fazendo um date, estou fazendo um date comigo mesmo, né? Sai Sim. sozinha, vai para um jantar e é tipo uma sensação mais estranha para elas, né? Vai filmando ali toda aquela noite, né? Tudo que elas estão fazendo e elas se sentem estranhas de estarem sozinhas e não conseguir aproveitar a sua própria companhia. Sim. Né? Existe sim uma certa dificuldade das pessoas e até de quem está do outro lado também, né? Vendo, acha que, meu Deus, por que ela está saindo sozinha? Associa muitas vezes até com algum problema também emocional, mas não é. Não é. Né? A gente tem que normalizar isso também. Sim, isso é importante, a mulher ter esse tempo para ela, né? E eu fico pensando assim, como que eu sei que eu tenho uma autoestima boa? Quando eu me priorizo, né? Quando eu me valorizo, quando eu acho que aquilo que é bom é para mim também, né? Os meus sonhos, eu sou uma pessoa que sonho muito, eu falo assim, eu quero isso para mim. E enquanto eu não conquisto aquilo, eu não sossego. Sou muito determinada, sabe? Então, eu acho que estima de si é quando nós colocamos assim, o que eu sonho, o que eu quero, o que eu mereço dessa vida. E aí acaba que você recebe aquilo que você acredita que você merece. E, Ju, o que te faz mais sentir gratidão, assim, de toda essa trajetória? Você passou por uma infância mais calma, mais tranquila na fazenda. Depois, iniciou uma profissão muito cedo, com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ministrou cursos, né? Continuou aí na área da estética, da beleza. Fez um curso, né, de psicologia, agora na profissão de psicologia. E atualmente, assim, você olhando para toda a sua trajetória, o que mais te faz sentir gratidão hoje? Menina, eu penso assim, eu fui muito abençoada, sabe? E eu sou grata à vida, sou grata às pessoas que me ajudaram, que me deram um destino diferente do que eu ia ter se eu tivesse ficado, talvez, né? Naquele momento de vida. Você consegue imaginar, Ju, como seria a sua vida, assim? Você já chegou a pensar nisso? Já imaginei muito e sou muito grata e sou muito feliz, sou muito realizada. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tive a minha família, não, meu sonho era ter minha família, ter uma família estruturada, casada. Então hoje eu tenho uma família, tenho um filho, tenho um esposo, né? Então assim, hoje eu sou muito grata, tenho minhas coisas, estudei, eu fui a única na minha família que consegui fazer curso superior. Sim. Os meus irmãos, eles não têm curso São superior. 9 irmãos? São 8 irmãos, 9 comigo. 9 com você. E todos eles ainda moram? Moram na fazenda ainda até hoje. Então, assim, eu fui... Tanto é que minha mãe tem um quadro, viu, na sala dela, aqueles quadros que a gente tem de formatura. Formatura. Minha mãe tem meu quadro, tipo assim, essa é a minha filha do coração, que eu adotei, que se formou, é psicóloga. Eu adotei e ela fez a diferença. O orgulho que ela sente de você, ela né, sente Ju? muito orgulho de mim. E assim, então, quando eu olho para minha história de vida, gente, né, assim, onde eu estou hoje e o que eu me tornei, eu sou muito grata. E quando eu penso em autoestima, você não tem como ter uma autoestima forte quando você não recebe isso dos seus pais. Então, eu fui muito amada, eu fui muito esperada. Minha mãe, o sonho dela era adotar uma criança. Então, eu fui muito amada, esperada. Ela cuidou de mim com muito amor. Então, para mim hoje, o que eu falo para os pais quanto mais os pais eles reconhecem essa criança, dão amor para esse filho, valorizam,
filho, você é capaz, você pode, eu estou aqui sempre para te ajudar, você merece mais. Essa criança, esse menino ou essa menina, eles vão se tornar adolescentes fortes, adultos fortes, sabe? Então, eu vejo que eu me tornei essa pessoa pela minha mãe, que era uma analfabeta funcional, mas que era uma psicóloga, que me deu tudo isso sem saber. E aí isso me ajudou muito. Eu passei por muitas questões na escola, de bullying, eu era muito baixa, então eu era anã, tinha vários apelidos, mas mesmo assim eu consegui sentir que eu tinha valor, porque os meus pais me acolheram, me valorizaram. E quando eu me casei também, né, eu tive muitas questões no meu casamento, porque eu sempre me senti que eu tinha que ser muito valorizada. E graças a Deus, acho que hoje eu estou num momento que eu sinto que ele me respeita muito e me valoriza muito. Então, assim, eu sou muito grata. Mas existiram também inseguranças, né? Logo quando você iniciou o seu relacionamento. Sim, sempre acontece, porque adolescente, é novo, início de vida, filho pequeno, né? Então, hoje não, hoje eu olho para trás e tudo isso me ajudou, foi uma escadinha para que eu chegasse até aqui. Então, para os pais é isso, sabe? Pais, deem flores para as filhas, sabe? Tem uns vídeos muito legais assim, dos pais buscando as filhas na escola, dando flores, jantando com os pais. Então, quanto mais os filhos entendem, as filhas entendem, olha, é isso que eu mereço de um homem, elas não, quando elas crescerem, elas não vão aceitar menos que isso, sabe? Então, acho que é importante a criança sentir sempre que ela está sendo protegida e cuidada. Sim, para que lá na frente, quando ela vier a ter um relacionamento, sim, não existe essa insegurança no que se refere a homem, né? Sim. De ter dependência emocional, de substituir às vezes o namorado pelo pai, né? A gente vê muito acontecer muito isso. É isso, Ju, é uma reflexão assim sobre força da mulher, né? E se você fosse resumir a mulher em uma palavra, qual seria? A mulher, força, muita força. Nós somos pura força o tempo todo. E o que você diria hoje para uma mulher que sentiu que perdeu sua própria identidade? Que talvez está aqui nos assistindo, que não tem autoestima, que está passando por algum relacionamento difícil, complicado? Que essa mulher não desista por medo de tentar. Porque sempre há uma saída, sempre há possibilidades, sempre. E assim, eu sempre tive uma rede de apoio, sabe? Eu acho que a mulher precisa de ter uma amiga, uma confidente, alguém que ela possa contar, sempre. E nunca se envergonhar também. E nunca se envergonhar. E que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo? Mulheres, busquem a independência financeira de vocês, sabe? Porque eu acho que isso é a chave, assim. Quando a gente tem, né, a nossa remuneração, até mesmo para ajudar o esposo, mas a gente precisa ter o dinheiro para fazer uma unha, para arrumar um cabelo, isso é dignidade. Eu acho que a mulher precisa disso, sabe? E eu acho que a mulher já entendeu isso também. A gente sabe que hoje as mulheres estão tomando conta, né? Eu fico rindo que parece que hoje a economia, quem manda na economia são as mulheres. Muitas mulheres empreendedoras, né, Ju? Sim, as mulheres estão empreendendo muito e eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa empreender, ajudar outras mulheres, inclusive, né, se alguma mulher precisar, quiser fazer um curso, eu estou disposta aí a ajudar. E eu acho que é isso, assim, mulheres que empoderam mulheres que se ajudam, que a gente não está sozinha. E eu acho que é isso, assim, mulheres busquem a independência financeira. Né? Seja emocional, financeira. Sim, porque aí você vai sentir que você tem valor, né? Não só a financeira, mas eu acho que a financeira é um pilar, né? Que sem dinheiro... Importante. A mulher, ela fica à mercê, né? De qualquer situação tóxica, né? Por não ter condições de ir embora, de colocar limite. Né? Se a pessoa depende, como é que ela vai sair fora disso, né? Uhum. Então, acho que... E é o que acontece muito, né? Casamentos de anos. Muito.
Ju, bate-papo legal que tivemos aqui com você. E gostaria de te agradecer pela sua presença e também te dar uma lembrança aqui do Ilhas Eventos, tá? Que simboliza gratidão, amor e superação, que foi um pouquinho da sua história, da sua vida, de superação, as profissões que você passou, né? Dividir a maternidade com os estudos. E hoje, como psicóloga, empresária, mulher forte, determinada, eu quero te dar essa lembrança aqui do Ilhas Eventos. Que legal. Eu também trouxe, tá, gente? Que linda! Olha só! Que você goste. E aqui é um marca-página, quando você estiver no seu momento relax, lendo seus livros, para você lembrar da gente. Aqui, eu trouxe para você. Sim. Ai, que linda, amei. Uma lembrancinha também. Olha só, gente, que chique, eu tô recebendo lembrancinha. O que acontece? Amei. Era outra coisa que eu gostaria de falar, mas assim, deve ser uns 3 ou 4 podcasts, assim, pra falar. Aqui dentro dessa caixa tem algo muito especial, sabe? Assim, eu gostaria que você abrisse, tá? Que é algo, assim, surreal, maravilhoso. É um presente o que tá aí dentro. Eu tô imaginando, ela como psicóloga, eu tô imaginando aqui o que pode ser na caixa. Mas eu não vou falar. Eu vou abrir e aí depois eu confirmo se realmente é o que eu estou imaginando. Vindo de uma psicóloga, minha gente. Que caixa linda, Ju. Muito obrigada. Que amor, que carinho. Ah, eu sabia. É uma joia o que tá aí dentro. Olha só, minha gente, é um espelho. Sou eu. Ah, que linda, Ju. Muito obrigada. E sabe por que eu imaginei? Porque eu já tive uma dinâmica assim também. Sim. E quando a primeira vez que eu tive essa dinâmica, minha gente, eu olhei e me emocionei. Porque é difícil, né? A gente enxergar valor na gente. É difícil a gente olhar e ver. Às vezes é muito fácil a gente falar sobre o outro, mas é muito difícil a gente falar sobre a gente, né? Quem é a Gabriela? Então eu lembro que eu participei de uma dinâmica do Quem Sou Eu. E nessa dinâmica, cada um ia para um lugarzinho e abria uma caixinha, eu não lembro o que era direito, e quando eu abri era um espelho. Então, quando você falou, eu imaginei e eu fico muito feliz, Ju, né, de você trazer esse presente aqui e com o espelho para me enxergar e ver o quanto existe valor, né? Sim. Que vocês olhem também, Isso. viu? Que existe valor em para vocês. mostrar para as mulheres que muitas vezes a gente esquece do nosso valor, de quem a gente é. E que a gente tem sempre um espelho, né, dentro da bolsa, não só para retocar batom, mas que a gente tem esse espelho no nosso banheiro, no nosso quarto. Sempre quando a gente achar que não tem valor, que a gente olhe e realmente fale palavras, né? Eu sou forte, eu sou corajosa. De autoafirmação. Eu sou capaz, eu sou linda e eu mereço o melhor dessa vida. Porque são palavras de afirmação, mas que tem assim, uma proporção enorme no nosso cérebro. Isso muda a chave do nosso cérebro. Então, a repetição também ajuda. Com certeza, com certeza. E para finalizar, eu pensei num desafio para o pessoal, que todo esse amor que a gente tem com o outro, com o filho, com o marido, com uma amiga, tipo, de fazer algo, de fazer uma comida gostosa, de levar para passear, tira aí uma vez por semana, façam isso por vocês. Vocês vão começar a perceber, né? Esse sim é uma forma de amor próprio. Porque eu não posso dar para o outro aquilo que eu não dou para mim primeiro. Você não pode amar outra pessoa se você não se ama. Então, é uma dica. Fica a dica aí de Ju. Acompanhe Ju nas redes sociais. Ju compartilha bastante dicas também no perfil dela. Né? Bate-papo, abre conversas, então é bem interessante, gente. Eu amei também o bloquinho de notas, eu sou uma pessoa que adora organização. Pois é. Então já vai ficar na minha bolsa esse daqui de coraçãozinho ainda, que graça! Sim. E tem os chocolatinhos aqui, eu amei, Ju, muito obrigada mesmo. Vou guardar com muito carinho essa lembrança, certo? Com muito carinho mesmo, porque né, quem tá aqui vale muito. Isso aí não tem preço que tá aí dentro. E que vocês também possam enxergar isso em vocês, né, Ju? Sim. E trabalhar também a autoestima de vocês, sempre buscar a terapia, né, o cuidado. E assim, rede de apoio, gente. O que ajuda uma mulher em momentos difíceis é uma boa rede de apoio. Então, gente, fiquem ligadas,
Qualquer coisa, psicólogo, denuncia. Se cuidem. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso.